Há palavras de Jesus que nunca chegaram à sua Bíblia. Palavras sussurradas há 2000 anos e enterradas nas areias do Egito em um jarro de barro esquecido pelo tempo. Quando foram descobertas, o mundo ainda não estava pronto para o que elas revelavam. Essas palavras não falam de pecado, nem de culpa, mas de despertar. São fragmentos de uma sabedoria tão antiga que desafiam tudo o que aprendemos sobre fé, religião e Deus. Hoje, você ouvirá as palavras proibidas de Jesus. Palavras que falam diretamente à alma e que ecoam um único chamado. O reino de Deus está dentro de você e está espalhado sobre a terra, mas os homens não o veem. Prepare-se. O que está prestes a ouvir não é religião, é alquimia interior, o caminho da transformação da consciência, o mistério escondido. Em 1945, sob o sol escaldante do deserto egípcio, um camponês simples cavava a terra ressecada nas colinas de Nag Hammadi. Suas mãos calejadas tocaram algo diferente. Um jarro de cerâmica selado, guardando segredos que o tempo tentou apagar. Quando o quebrou, esperando encontrar ouro, descobriu algo infinitamente mais precioso. Manuscritos antigos, páginas amareladas pelo tempo, escritas em copta, uma língua quase esquecida. Entre aqueles textos sagrados, banidos pela Igreja por mais de 1500 anos, estava o mais misterioso de todos. O Evangelho de Tomé, uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus, mas que nenhuma Bíblia havia preservado. Palavras que foram consideradas perigosas demais para sobreviver. Esse Evangelho não conta histórias de milagres espetaculosos. Não há narrativas dramáticas de crucificação ou ressurreição física. Não existem dogmas rígidos sobre pecado e salvação eterna. O que existe são apenas palavras puras, cristalinas como água de nascente, apresentadas como enigmas para quem tem ouvidos preparados para ouvir verdades mais profundas. Cada frase é um convite, não à fé cega, mas à experiência direta do divino. Não pedem que você acredite em algo externo, mas que desperte para algo interno. São ensinamentos que transcendem a religião e tocam a essência mesma da consciência humana. Uma sabedoria que não envelhece, porque fala diretamente ao que há de eterno em nós. Neste Evangelho proibido, Jesus não aparece como o Salvador distante de pecados alheios. Ele surge como um guia da consciência, um mestre que conhece os caminhos interiores da alma. Não oferece salvação como um presente a ser recebido passivamente após a morte. Em vez disso, oferece despertar, uma transformação radical que acontece aqui e agora, nesta vida, neste momento presente. Ele fala como alguém que atravessou o véu da ilusão e retornou para mostrar o caminho aos outros. Suas palavras não criam dependência, mas empoderam. Não escravizam, mas libertam. Cada ensinamento é uma semente plantada na terra fértil de um coração disposto a questionar. E foi exatamente essa visão revolucionária, tão perigosa para as estruturas de poder religioso, que foi brutalmente silenciada por séculos. Concílios decidiram o que era heresia e o que era verdade. Textos foram queimados, destruídos, enterrados para sempre. Aqueles que carregavam essas palavras foram perseguidos, exilados, mortos. O Evangelho de Tomé foi considerado uma ameaça porque devolvia o poder espiritual ao indivíduo, retirando-o das mãos das autoridades eclesiásticas. Durante 15 séculos, essas palavras dormiram sob as areias do deserto, protegidas pela própria terra que as escondia. Mas os segredos verdadeiros nunca morrem. Eles apenas esperam o momento certo. E agora, depois de tanto tempo, depois de tanto silêncio, essas palavras voltam a falar. A revelação interior. O Evangelho de Tomé desvela um segredo que atravessa todas as eras,
todas as culturas, todas as tradições espirituais autênticas. Um segredo que foi sussurrado pelos místicos, pelos sábios, pelos que realmente enxergaram além do véu da realidade comum. Jesus, neste texto proibido, pronuncia palavras que ecoam através dos milênios. Se manifestares o que está dentro de ti, isso te salvará. Se não o manifestares, isso te destruirá. Não é uma ameaça, mas uma lei espiritual tão precisa quanto as leis da física. Dentro de cada ser humano existe um potencial divino adormecido, uma centelha de consciência pura esperando ser reconhecida, manifestada, vivida. Quando essa essência é suprimida, negada ou esquecida, o ser humano se torna uma casa dividida contra si mesma, vivendo em conflito interno perpétuo. Jesus falava de um Deus interior, não de uma divindade distante sentada em um trono celeste julgando pecadores. O divino não está separado de você por abismos cósmicos. Está vivo dentro de cada célula, cada respiração, cada batida do seu coração. O reino dos céus não é um lugar geográfico no tempo e no espaço. Não é um destino pós-morte reservado aos eleitos. É um estado de consciência, uma maneira de perceber e experimentar a realidade completamente transformada. É acordar do sonho da separação e reconhecer a unidade fundamental de todas as coisas. Quando você vive a partir desse centro desperto, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque seus olhos foram abertos. A prisão era apenas a maneira como você estava olhando. O divino não está fora, em templos distantes ou céus inalcançáveis. Está em você, pulsando no seu ser mais íntimo. E não apenas em você, mas em tudo o que existe. Na árvore que balança ao vento, na água que corre, no olhar de um estranho, no silêncio entre as palavras. Quando você desperta para essa verdade, quando realmente a vê e não apenas acredita nela, o mundo inteiro desperta junto. Cada árvore se torna uma manifestação do sagrado. Cada olhar carrega infinito. Cada respiração é uma oração silenciosa. Um reconhecimento da presença divina permeando toda a existência. O ordinário revela sua natureza extraordinária. O comum se transfigura em sagrado. Você percebe que nunca esteve fora do paraíso. Apenas estava olhando com olhos que não enxergavam. Esse é o verdadeiro sentido da frase enigmática de Jesus. Quando fizeres o 2-1 e o interior como o exterior, então entrarás no reino. A dualidade que nos aprisiona, eu e o outro, sagrado e profano, espiritual e material, é dissolvida na experiência direta da unidade. O que está dentro de você se reflete fora. O que está fora é espelho do que está dentro. Não há mais divisão entre o observador e o observado, entre o buscador e o buscado. Isso é o que os antigos mestres da alquimia espiritual chamavam de a grande obra, transformar o chumbo denso da ignorância no ouro resplandecente da sabedoria. Não é um processo intelectual, mas uma transmutação completa do ser. É morrer para a velha maneira de ver e nascer para uma percepção totalmente nova, onde tudo, absolutamente tudo, revela sua verdadeira natureza divina. Os segredos do Mestre. As palavras sagradas do Evangelho de Tomé não foram escritas para serem adoradas como relíquias intocáveis em altares dourados. Não devem ser memorizadas mecanicamente ou repetidas como mantras vazios sem compreensão. Elas são chaves práticas, ferramentas espirituais forjadas na fornalha da experiência mística direta, destinadas a serem usadas, aplicadas, vividas no cotidiano da existência humana. Cada ensinamento é uma porta que pode ser aberta, revelando dimensões da consciência que permanecem invisíveis para a mente comum. O Evangelho ensina práticas específicas, métodos testados por milênios de buscadores sinceros,
caminhos para despertar o Cristo interior, aquela consciência iluminada que dormita em cada coração humano, esperando ser reconhecida e vivida plenamente. A primeira prática é o silêncio interior, resumida na instrução misteriosa: sede passantes. Torne-se um observador, uma testemunha silenciosa do fluxo constante de pensamentos, emoções e sensações que atravessam sua consciência. Observe seus pensamentos como nuvens que passam pelo céu. Vêm e vão, mas o céu permanece inalterado. Não se identifique com eles, não se prenda a eles. Não acredite que você é aquela voz incessante na sua cabeça. Reconheça uma verdade libertadora. Você não é o que pensa. Você é a consciência pura que observa, o espaço consciente no qual todos os pensamentos aparecem e desaparecem. Nesse reconhecimento está uma paz que transcende toda compreensão. Quando você se torna o observador, em vez do personagem, a vida inteira se transforma em um espetáculo fascinante do qual você participa sem se perder. A segunda prática é enxergar a luz em tudo, como Jesus declarou: eu sou a luz sobre todas as coisas. Treine seus olhos internos para ver além das aparências superficiais. Veja o divino em cada pessoa que cruza seu caminho, no mendigo da esquina, no executivo apressado, na criança que brinca. Reconheça a presença sagrada em cada instante, desde o mais sublime até o mais mundano. Tome seu café da manhã com atenção plena e veja o milagre naquele momento simples. Lave a louça como um ato de meditação. Caminhe pela rua como se pisasse em solo sagrado, porque é exatamente isso que você está fazendo. O comum se torna sagrado quando você o contempla com olhos verdadeiramente despertos, quando você para de viver automaticamente e começa a estar presente com tudo o que é. A terceira prática é carregar a pergunta sagrada no coração: quem sou eu antes de ter um nome? Não busque responder intelectualmente, mas deixe que a pergunta viva em você, trabalhando nas profundezas do seu ser. Quem você era antes de aprender seu nome, sua história, suas crenças sobre si mesmo? Quem está por trás de todas as máscaras que você usa para navegar o mundo? Carregue essa indagação como uma chama acesa no altar interno. Quando a resposta vier, e ela virá, não será em palavras conceituais ou explicações filosóficas. Será em presença pura, um reconhecimento silencioso, uma certeza que não precisa de provas, uma experiência direta do seu ser essencial, que sempre esteve aqui, antes do tempo, anterior a todas as histórias que você conta sobre quem você é. A quarta prática é a união dos opostos. Quando fizeres o 2-1, a luz e a sombra não são inimigas, são faces complementares do mesmo Deus que se manifesta em polaridades. A iluminação verdadeira não rejeita a escuridão com medo ou repulsa, não tenta eliminar metade da existência. Em vez disso, abraça tudo, integra tudo, transforma tudo através da consciência compassiva. Suas feridas podem se tornar fontes de sabedoria. Seus medos podem ser portais para a coragem. Sua raiva pode ser transmutada em energia para a mudança. Quando você para de lutar contra metades de si mesmo, quando aceita plenamente o humano e o divino, o finito e o infinito coexistindo em você, algo milagroso acontece. A guerra interior termina. E na paz que surge, a verdadeira transformação se torna possível. O despertar. Essas não são palavras de um profeta distante pedindo adoração cega de seguidores submissos. São instruções precisas de um mestre da consciência que conheceu os territórios internos da alma e retornou para deixar mapas detalhados para aqueles que viriam depois. Jesus, no Evangelho de Tomé, não dizia às pessoas o que acreditar. Não impunha dogmas rígidos, nem ameaçava com punições eternas. Ele ensinava como ver com clareza, como despertar do transe coletivo da inconsciência.
Como reconhecer a verdade que sempre esteve aqui. Seus ensinamentos não criam dependentes, mas libertam prisioneiros. Não constroem igrejas externas, mas templos internos. Cada palavra é uma ferramenta de libertação, não uma corrente de escravidão. E quem realmente vê com essa visão transformada, quem desperta para a consciência plena, não morre, não no sentido espiritual, desperta para a vida eterna que já está aqui. Quem encontrar o sentido destas palavras não provará a morte. Essa promessa misteriosa não fala sobre imortalidade física do corpo que inevitavelmente retorna ao pó. Fala sobre transcender a identificação com o ego mortal, aquela personalidade temporária construída de memórias e medos. Quando você descobre quem realmente é, a consciência eterna que observa, não a forma que é observada, a morte perde seu ferrão. Você reconhece que sua verdadeira natureza nunca nasceu e, portanto, nunca pode morrer. O que você realmente é transcende o tempo. É anterior ao nascimento deste corpo e continuará depois que este corpo se desfizer. Essa percepção não é alcançada através de fé ou crença, mas através de experiência direta. É um despertar tão radical que transforma completamente sua relação com a vida e com a morte. O Evangelho de Tomé não é um documento histórico sobre eventos passados há 2 milênios. Não é sobre o que aconteceu antigamente em terras distantes com pessoas que já não existem. É um mapa vivo para o agora, para este momento preciso em que você está lendo estas palavras. Cada ensinamento é uma orientação para a sua jornada interior acontecendo neste exato instante. O despertar não está no futuro, esperando por você após anos de prática disciplinada. Está disponível agora, nesta respiração, neste momento de presença atenta. O Evangelho sussurra uma verdade que transcende religiões e filosofias. O céu não está distante, além das nuvens ou após a morte. Está aqui, espalhado sobre a terra, permeando cada átomo, cada momento. Mas os homens não o veem porque estão dormindo, hipnotizados pelo sonho da separação. E talvez seja exatamente por isso que este Evangelho foi escondido por autoridades temerosas. Porque ele não coloca o poder espiritual nas mãos das igrejas institucionalizadas, mas nas mãos da alma individual, desperta. Não cria intermediários necessários entre você e o divino. Não estabelece hierarquias de salvação controladas por sacerdotes. Ele não fala de salvação distante após a morte, algo a ser alcançado se você obedecer regras corretas. Fala de iluminação possível em vida, acessível agora para qualquer um disposto a despertar. Ele lembra a cada buscador sincero uma verdade revolucionária. Você não está aqui para encontrar Deus como se ele estivesse perdido em algum lugar distante. Você está aqui para lembrar que nunca se separou dele. A jornada não é para fora, mas para dentro. O que você busca está buscando você. E sempre esteve aqui, esperando ser reconhecido. Quando o mundo silenciar ao seu redor e o ruído externo finalmente cessar, feche os olhos suavemente. Respire com atenção plena, sentindo o ar entrando e saindo, o milagre simples da vida se manifestando através de você. Sinta o espaço consciente entre um pensamento e outro. Aquela pausa silenciosa onde nenhum conceito existe. Onde a mente está quieta, mas a consciência está totalmente desperta e viva. É ali, nesse espaço sagrado de silêncio luminoso, que o Cristo ainda fala. Não em palavras que podem ser escritas ou repetidas, mas no reconhecimento direto e imediato do seu próprio ser essencial, puro, intocado, eterno, livre.